Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui na nossa quinta-feira, dia 14 de maio de 2026. Vamos aos destaques do nosso Café Vascaíno. Que empate desagradável, né? Em São Januário, numa atuação bem ruim, principalmente no segundo tempo. O que acontece? Que o Vasco oscila, muda de um tempo para o outro, mas a classificação valeu 3 milhões de reais ao Vasco da Gama. Qual será o adversário? E agora? Preparação para o jogo com o Internacional. PH joga ou não? Tudo isso e muito mais agora, então vamos embora? Deixa o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, não esquece. É super importante para o nosso conteúdo. Se inscreve aqui no nosso canal, dá aquela moral e vamos juntos para mais um dia. Bom, depois do jogo, do empate em 2-2, numa partida controlada em que o Vasco abriu 2-0, no agregado fazia 4-0, parecia que iria ter uma noite bem tranquila para mais 16 mil apaixonados que foram a São Januário. Não é que o Vasco conseguiu aprontar para o seu torcedor, cara. Sofreu o primeiro gol numa falha do Lucas Piton, mais uma vez um corredor, um convite. E aí, com 1 minuto do segundo tempo, o Saldívia conseguiu fazer o terceiro gol contra dele. Tem mais gol contra o Saldívia do que o Brenner a favor do Vasco. E o Paysandu empatava o jogo. E aí a frase do Renato é muito sintomática e é exatamente ela quem abre a nossa thumb, gosto por sofrimento, porque é isso, cara. O time do Vasco gosta de sofrer. Por que esse time do Vasco consegue contra o G5 do Campeonato Brasileiro ganhar, não importa se com sofrimento ou não, porque foi assim, Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Atlético Paranaense e empata com o Flamengo? Tudo com sofrimento. Mas o G5 do Brasileiro. E como é que agora, contra o time que está na terceira divisão do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil é uma competição democrática, consegue sofrer tanto? O Spinelli, depois do jogo, disse que o Vasco teve um jogo controlado e que não sofreu tanto. Sofreu o Spinelli. O Vasco sofreu, né? Não precisava passar sufoco. Finalizou 23 vezes, mas só acertou o alvo 8. Alguma coisa está errada. Muito pouco. Números bem abaixo. Não pode. Não pode. O Vasco apresentar esses números muito ruins. Era o Paysandu. Imagina se fosse o Palmeiras, que eliminou a Jacuipense. Imagina se fosse o Flamengo, que joga hoje com Vitória. O que poderia ter acontecido? O Vasco venceu esses dois, venceu um e empatou com o outro no Brasileiro. Só um detalhe, todas as vitórias do G5, as 4 dos 5 jogos, foram em São Januário. Copa do Brasil é lá e cá. Será que dá para jogar assim, tão mal, um tempo do jogo como foi contra o Paysandu, horroroso segundo tempo do Vasco? A análise do Renato depois do jogo é exatamente a que eu fiz. Não precisa sofrer tanto. Mas esse grupo gosta de sofrer. Cara, controla o jogo, administra. Não é abrir o parquinho e fazer graça. Aliás, o Renato, cara, gostei demais da coletiva do Renato. Ele viu o jogo igualzinho a mim. Falou de novo sobre o Inestrosa e o futebol colombiano como um todo, que tem essa característica de fazer uma graça, de sempre dar um drible a mais, de querer fazer mais uma gracinha, que não há necessidade. Inestrosa jogou muito bem o primeiro tempo, principalmente a partir dos 15 para 20 minutos. Foi decisivo, sofreu o pênalti, deu assistência para o belo gol do Thiago Mendes. Cara, mas precisa fazer uma graça. No segundo tempo, ele antecipa o zagueiro na saída de bola, marcação alta, rouba a bola, ao invés de tocar logo no David ou no próprio Rojas, mas tocar logo, não, ele ameaçou de novo, aí tocou. Quando ele fez esses dois gestos, essas duas ameaças, a marcação já chegou, já pressionou, e aí ele erra ao dar o passe no Rojas, que tem que driblar e perde o gol. Era o terceiro gol ali, era o 3-2.
Ah, Fábio, mas 2-2 o Vasco classificou, botou a vaga no bolso, oitavas de final, depois da Copa do Mundo, já tinha faturado 2 milhões, fatura agora mais 3 milhões de reais, 5 milhões na Copa do Brasil. Sensacional. Mas o torcedor merece isso? Ou não merecia uma grande atuação? Vencer por 3-0, 4-0, 4-1. É isso, cara, assim, o torcedor merece um pouco mais de tranquilidade, principalmente em jogos que estão administrados e contra adversários muito mais fracos. Tem acontecido isso no Brasileiro. Quando a gente pega o Z4, se enrola todo. Esquece a gestão Diniz, Mirassol e Chapecoense. Mas com o Renato a gente se enrola. Por quê? Essa é uma pergunta sem resposta. Depois do jogo, Renato avaliou, como eu avaliei na transmissão, que a expulsão foi justa do Thiago Mendes. Ele não dá a cotovelada, mas ele tem ficado já marcado, os árbitros já estão observando o jeito dele jogar, ele não empurra na marcação, ele vai e bota o antebraço, só que ele espera. O jogador está vindo aqui, ele está conduzindo a bola, ele dá uma travada e faz assim com o antebraço. Empurra com o antebraço contra o rosto do jogador, pega bem aqui no pescoço, é falta. E é para vermelho. O árbitro foi bem no lance. É o capitão, tem que dar o exemplo. O Renato falou sobre isso, tem conversado com ele. Tecnicamente muito bom, foi melhor em campo ontem, inclusive eleito pela organização da Copa do Brasil. Cara, vai fazer falta no jogo, no primeiro jogo das oitavas. Nós não temos substituto para ele. Ah, o Jair pode voltar depois da Copa. Legal. E é um substituto. Mas o ideal era ter Jair e Thiago Mendes depois da Copa. Olha a dupla nossa para depois da Copa. Sensacional, já parou para pensar? Mas o primeiro jogo ele está fora. O sorteio acontece na sede da CBF, não tem adversário definido. E até lá agora o Vasco tem duas preocupações, Brasileiro e Sul-Americana. Sábado contra o Internacional, Thiago estava fora já, terceiro amarelo, e o Rojas também pelo mesmo motivo. Né, o PH e o Barros voltam. Aliás, o PH ontem deixou o campo e eu fiquei muito preocupado durante o jogo. No final ele disse que foi uma pancada no tornozelo, mas que já estava administrado e tal, já iniciou o tratamento. Mas na hora me chamou muita atenção, porque além de botar a mão no tornozelo, ele levava a mão ao joelho. Eu falei, será que torceu ali? Teve alguma lesão de ligamento? Porque o pé prendeu e ele girou. E ao girar, poderia ter atingido algum ligamento. Mas graças a Deus, pelo relato do próprio Paulo Henrique, hoje ele vai ser reexaminado, nada grave. Ai, meu Deus do céu, como sofre o Vasco aí, como sofre o torcedor. O Vasco volta a campo sábado para pegar o Internacional lá no Beira-Rio. O Inter que classificou na terça-feira, batendo o Atlético. E agora? Qual vai ser a postura do Vasco? O Inter não é G5, o Inter não é Z4. O que a gente pode esperar sábado lá no Beira-Rio? Uma verdadeira caixinha de surpresa o Vasco, né? É isso, meus amigos. Vamos embora, vamos juntos. Mais tarde tem novo vídeo aqui no nosso canal. Excelente quinta-feira para você e não esquece, dedo no like, comenta, compartilha e, claro, se inscreve aqui no Fanático Vascaíno. É a sua casa, é a casa do torcedor vascaíno. Tchau, tchau.